Oiê, bora para mais um tutorial? Hoje eu trouxe para vocês a Clutch Erika, que é essa bolsa de mão, que também pode ser usada como carteira. Ela fez o maior sucesso lá no Instagram e eu vim trazer para vocês o modo como eu faço. Eu utilizei o fio de malha prêmio da Círculo de 25 milímetros, precisei também de um botão imantado, um mosquetinho para a gente adicionar a alça de mão e a etiqueta se você tiver. É isso, bora para a aula! E eu começo preparando o meu fio, eu tiro ele pelo meio e vou dando essas puxadinhas aí para que ele fique mais enroladinho. Prefiro trabalhar com ele assim e é uma sugestão aí para vocês também. A agulha que eu vou utilizar é essa de 5,5 milímetros, mas você pode usar a 6 ou outra que seja da sua preferência. Nós vamos iniciar o trabalho fazendo correntinhas, um total de 16 correntinhas. Essa laçada inicial eu conto como correntinha, mas é opcional, você pode fazer contando com ela ou não. No total, temos que ter 16 correntinhas, porque depois vamos fazer 15 pontos baixos, eu já vou mostrar para vocês. Faz aí as suas 16 correntinhas, normalmente, e a gente volta para trabalhar agora a primeira carreira que é de pontos baixos, e a gente vai trabalhar na parte de trás das correntinhas, pegando aí esses nozinhos que se formaram na parte de trás. Então, a gente vai pular a primeira correntinha e vamos atrás da segunda correntinha. Insere a agulha, puxa o fio, dá uma alturinha e fecha fazendo um ponto baixo. Esse foi o nosso primeiro, nós teremos 15 no total. Vai fazendo isso em todos os nozinhos, ó. Para cada nozinho, para cada parte de trás das correntinhas, nós vamos ter um ponto baixo, tá bom? Vai fazendo isso até o final da carreira e no final nós temos que ter 15 pontos baixos. Final dos 15 pontos baixos. Ó, a melhor maneira de contar os pontos baixos é por cima, tá? É aqui na cabecinha dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu quero 15, então vou fazer mais um aqui nesse último aqui, que no meu caso é a laçada inicial, eu uso ela, mas é opcional, você pode usá-la ou não, tá? Ao finalizar essa primeira carreira de pontos baixos, nós vamos fazer uma correntinha e agora vamos virar o trabalho e vamos trabalhar novamente pontos baixos, só que agora pegando apenas na laçadinha de trás. Então, nós vamos inserir a agulha aqui por cima e pegar apenas a laçadinha de trás, dá uma alturinha e faz o ponto baixo. Insere a agulha por cima, pega a laçadinha de trás, puxa a laçada e faz um ponto baixo. Todas as carreiras têm que ter a mesma quantidade de pontos. A nossa primeira carreira teve 15 pontos baixos, essa segunda vai ter também 15 pontos baixos, só que dessa vez pegando apenas na laçadinha de trás, tá? Então, vai fazendo pontos baixos aí, até completar toda a carreira. Não se esqueçam de conferir para que tenha sempre a mesma quantidade de pontos, tá bom? Tô chegando aqui no último ponto dessa segunda carreira e vim mostrar pra vocês que ele fica aqui um pouco escondidinho, a gente não pode esquecer de fazer ele, tá? Pra não ter erro, confere, tem que ter 15 pontos, ó. Começa por esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 pontos, então não tem ponto a mais nem ponto a menos. Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto baixo reforçado, tá? A gente faz uma correntinha, não precisa ser uma corrente muito frouxa, pode ser justinha. E agora, a gente vai inserir a agulha na laçadinha de trás desse ponto, como a gente fez anteriormente, só que também nós vamos pegar essa laçadinha dessa primeira carreira aqui, ó. Dessa forma. Vamos fazer o ponto baixo. Dá uma alongadinha pro ponto não ficar repuxado, muito apertado ali. Pronto, fechou um ponto baixo. Novamente, aqui, ó, vira o trabalho para ficar mais fácil vocês visualizarem. Fizemos o primeiro ponto, agora no segundo ponto, insere a agulha aqui nessa laçadinha e também na laçadinha da carreira anterior. Puxa o fio,
dá uma alturinha e fecha fazendo ponto baixo. Esse foi o nosso segundo. Nós vamos fazer isso por todos os 15 pontos baixos, e essa vai ser a sequência de toda a nossa peça. Esse é o ponto baixo reforçado. Pega a laçadinha de trás da carreira que a gente fez anteriormente e da outra também que ficou lá embaixo, ó. Dá uma alturinha, o ponto não precisa ficar muito justo, tá? E fecha fazendo ponto baixo. Olhando de cima aqui, pega a laçadinha de trás e aqui essa outra laçadinha que também ficou sem trabalhar na carreira anterior. Puxa o fio, dá uma alturinha e fecha fazendo ponto baixo. Eu movimento bastante a minha peça nesse momento, porque eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem e até para fazer também, tá? Insere a agulha aqui na parte de cima, pegando a laçadinha de trás e também na mesma direção aqui, ó, a laçadinha que ficou na carreira anterior. Laça o fio, dá uma alturinha e fecha fazendo ponto baixo. A gente vai fazer assim até o final, conferindo sempre a quantidade para ter sempre 15 pontos baixos, tá bom? Fiz aqui o meu ponto de número 14 e vim fazer o último com vocês para mostrar que ele fica bem escondidinho, ó. É um ponto difícil de visualizar, você pode puxar assim um pouquinho que aí você vai ver. Esse é o número 15, ó. Pego essa laçadinha de cima e essa de baixo, duas laçadas como a gente fez em todos os outros pontos. Laça o fio, puxa, dá uma alturinha e faz o ponto baixo. Agora sim, eu completei os 15 pontos baixos e já fazendo ele de forma reforçada ou forma dupla, e não sei como vocês conhecem. No final de toda a carreira, a gente vai fazer uma correntinha, aí vira o trabalho e volta a trabalhar agora. Em todas as carreiras serão pontos baixos duplos ou pontos baixos reforçados, não sei como vocês conhecem. Insere a agulha na laçadinha de trás da carreira anterior e na carreira lá de baixo também, laça o fio, puxa, dá uma alturinha e fecha fazendo ponto baixo. Faz isso até o final, conferindo sempre a quantidade para não fazer ponto a mais nem ponto a menos, tá? Em todas as carreiras, nesse caso aqui, nós vamos ter 15 pontos baixos. No final de toda a carreira, a gente faz uma correntinha antes de virar e começar a próxima carreira. Eu vou fazer novamente o último ponto junto com vocês, para vocês verem que ele fica bem escondidinho e a gente não pode esquecer de trabalhar ele. Porém, se você estiver contando todos os pontos que você está fazendo, vai ficar bem mais fácil. Você não vai se perder, o seu trabalho não vai ficar torto. Ó, já tô chegando aqui, esse é o número 13, o número 14 e o número 15 é esse aqui, ó, que eu dou uma puxadinha nessa laçada aqui e ele aparece, que ele ficou bem escondidinho. Eu pego as duas laçadas, ó, tem as duas, das duas carreiras, como eu fiz nos outros pontos. Laço o fio, puxo, dou uma alturinha e fecho fazendo o último ponto baixo, que é o ponto baixo de número 15. Em todas as carreiras eu vou dando uma organizadinha nos pontos, dar uma puxadinha. Em todo o trabalho de fio de malha a gente precisa ir sempre arrumando, é super normal, tá bom? Agora que a gente fez o ponto de número 15, a gente faz a correntinha, vira o trabalho e começa a fazer o ponto baixo reforçado. Novamente, um ponto para cada ponto da carreira de baixo, pegando sempre as duas laçadinhas. Dá uma alturinha aí para o ponto não ficar muito apertado, não ficar repuxando a peça. E confere sempre para que tenha 15 pontos baixos em todas as carreiras, tá bom? Se tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo aí. E é só seguir dessa forma até a gente ficar com uma medida de 25 centímetros de altura. Vou medir para vocês quanto que tá a largura aqui. Ó, de largura a gente tá com 17,5 por aí. Entre 17 e 18, vai depender da sua tensão de pontos, tá? E a gente vai trabalhar a altura até ficar com 25 centímetros. É um retângulo que depois a gente vai dobrar e costurar as laterais. Então, eu vou fazer o meu aqui até chegar aos 25 centímetros e volto pra gente fazer a finalização e a costura juntos, tá bom?
Tô chegando aqui no final da minha última carreira, vou finalizar aqui junto com vocês e já vou medir pra vocês, pra gente confirmar a medida final juntos, tá? É bem rapidinho, é só uma repetição daquela mesma sequência que eu já mostrei, pontos baixos reforçados. No final de toda a carreira, faz uma correntinha, vira o trabalho e começa novamente. O último ponto é esse que fica bem escondidinho aqui. Tô fazendo aqui o meu último ponto, número 15. Sempre dou uma ajeitadinha no final de todas as carreiras, tá bom? Agora aqui eu faço uma correntinha para finalizar. E agora eu vou alargar essa laçada e vou deixar aqui aproximadamente uns 50 centímetros de fio pra gente fazer a costura e vou cortar, tá bom? Ó, fiquei aqui com esse pedaço de fio. A nossa base já tá finalizada. E esse fio que sobrou aqui, que eu deixei, vai ser pra gente fazer a costura. Vou medir aqui com vocês, tá bom? A gente vai dando uma ajeitadinha, como eu já falei, a malha precisa que a gente vai moldando ela, né? Ó, de largura 17,5 e de comprimento 26. Pode passar um pouquinho ali de 25, mas não tem problema. Bom, agora a gente vai dobrar essa peça, esse retângulo, né? A gente vai dobrar ele e fazer a costura. Para fazer a costura, eu utilizo essa agulha aqui, ó. É uma agulha de costura, tipo tapeceiro. Eu gosto dessa de plástico, que ela não machuca, ela não tem ponta fina. E o buraco é bem grande, cabe o fio bem tranquilamente. Vou passar o fio aqui. E agora, esse pedacinho que a gente vai deixar para arrematar depois. Eu vou passar dentro desse último ponto aqui que a gente fez. E também dentro do primeiro aqui dessa outra carreira, tá? Vou passar pra lá, dessa forma. Esse aqui a gente pode deixar para arrematar no final. E agora eu vou só seguir acompanhando, ó. Tá vendo? Esse com esse, esse com esse com esse com esse, todos têm o seu parzinho, ó. Tá bom? Pronto, só pra ele ficar assim. Depois aqui nessa parte desse acabamento, a gente vai fazer pontos baixíssimos, tá? Pra não ficar desse jeito aqui. Então, agora a gente vai pra costura. Confirma aí que tá na altura certinho. E vai pegando os pontos ali pertinho um do outro. Eu faço assim, vai e volta, tá? Vou pra lá. Aí, volto pra cá de novo. Pego uma laçadinha de um lado, uma do outro. Ó, bati na câmera. Aqui é a mesma coisa, pego uma laçadinha aqui e uma aqui. Pode dar uma puxadinha, tá? Aí, trago o fio pra cá e pego de um lado e do outro. Essa é a costura que eu faço. Se você quiser fazer outro tipo também, fica à vontade, tá bom? Uma costura bem simples. E bem prática também, né? Não precisa puxar muito, só dar uma apertadinha pra não ficar buraquinhos. Se você quiser, você pode voltar, tá? Aqui no meu caso, eu achei que ficou bonitinho já, ó. Ficou um acabamento legal. Não acho necessário voltar. Já tá bem bonitinho. Então, o que que eu faço? Eu pego esse fio aqui e jogo ele lá pra dentro, pra gente arrematar ele na parte de dentro, tá bom?
puxo, puxo, puxo. Já posso deixar ele aqui. Esse aqui também, já vamos arrematar ele. Coloco ele aqui na agulha. Vou passar ele também aqui na cabecinha desse primeiro ponto. De fora pra dentro, tá? Pra gente colocar ele lá pra dentro e fazer o arremate na parte... E na parte interna da bolsa. Agora é só a gente esconder ele aqui entre alguns pontos. E se você tiver cola, você pode dar um pinguinho de cola ou fazer uma costurinha da ponta para não soltar. Eu não acho necessário, mas eu escondo bastante aqui. Você pode fazer voltando também. Que eu vou voltar pelo mesmo local. Aqui não tem segredo, é só esconder o fio, tá? E aqui eu posso cortar. Depois eu vou dar um pinguinho de cola aqui. Então, esse fio daqui de cima a gente já arrematou, agora vamos arrematar esse aqui de dentro. Vira aqui do lado do avesso. Eu vou arrematar agora que tá mais fácil, a peça tá aberta ainda, né? Então, aqui também a mesma coisa, é só a gente esconder. Vou pegar esses pontos aqui que tá mais fácil, ó. É só esconder o fio, uma quantidade que você acha suficiente ali, que não vai escapar. E se você quiser, dá um pinguinho de cola. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, costurar, vira do avesso e faz o arremate, tá bom? Aqui agora eu vou voltar um pouquinho, vai ficar tipo uma laçada ali, então fica mais seguro, não puxa muito aqui. E aqui eu posso cortar. E depois é só dar um pinguinho de cola, não tô com nenhuma cola aqui perto, mas é só dar um pinguinho de cola aqui também. Essa é a parte interna da bolsa, onde estão os arremates, a parte externa é essa. E a gente vai fazer a costura agora do outro lado também, como a gente fez desse lado, a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, agora é só colocar um pedaço de fio na agulha, nessa agulha de costura. Vocês viram que ainda sobrou bastante, então acredito que uns 30 centímetros é suficiente. Eu sempre corto a mais por precaução, mas é só um pedacinho mesmo. E aí, a gente vai começar ali da parte superior também, pegando aqui na cabecinha do primeiro ponto. E na cabeça aqui também no primeiro ponto. A gente vai deixar um pedacinho de fio aqui para fazer o arremate no final também, como a gente fez com o outro. E a costura é a mesma coisa, tá? Vai e volta. Ou se você quiser fazer de uma outra forma aí, fica à vontade. Aqui eu não fiz no outro lado, mas vou fazer aqui reforçando esse primeiro ponto. Aí, agora, é só seguir pegando pontos ali na mesma direção. Eu tô indo sempre na mesma direção, né? Não tô fazendo vai e volta. Eu passo daqui pra lá. Puxo o fio. Tá ficando assim. Não precisa puxar muito. Só pegar pontos ali mais ou menos na mesma direção. Ou se você quiser fazer outro tipo de costura também, fica à vontade, tá?
Se você quiser fechar essa lateral com pontos baixos ou pontos baixíssimos, também dá certo. Em algumas peças eu faço desse jeito, só que aí eu pego e viro para ser o avesso. Tipo, se aqui você quiser passar uma carreira de pontos baixos ou pontos baixíssimos para fechar, também fica super legal. Só que aí esse fica sendo o avesso, depois você vira essa parte para ser a parte interna da peça, tá bom? Mas se você quiser fazer usando agulha de costura também, pode fazer dessa forma. Aqui eu já fiz o último ponto, vou passar a agulha lá pra dentro pra gente fazer o arremate. O arremate é a mesma coisa que a gente fez do outro. Vou desavessar aqui pra ficar mais fácil. A gente esconde o fio e corta. E eu já volto com essa parte finalizada, tá? Agora eu tô aqui com a nossa peça já finalizada, já arrematada, né? Agora é só a parte dos acabamentos. Em um dos lados fica esse relevo aqui da parte onde a gente finalizou o ponto. Então, eu faço aqui nessa parte superior, para dar acabamento, ficar bem bonitinho, igual ficou essa daqui, ó, uma carreira de pontos baixíssimos, ó. Fiz uma carreira de ponto baixíssimo em toda essa parte superior. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Você pega aqui em qualquer lugar, mas eu prefiro pegar perto das laterais. E a gente vai fazer aqui, nessa última carreira aqui, pontos baixíssimos, para dar acabamento e ficar mais bonitinho o nosso trabalho. Vou inserir minha agulha aqui em uma dessas laterais e vou puxar o fio de dentro para fora. Deixa um pedaço pra gente fazer o arremate, tá? E agora é só fazer, ó, vim nesse buraquinho, vou no próximo e faço um baixíssimo, bem levinho, não precisa apertar, tá? Pra não repuxar essa parte superior aqui. A gente faz, ó, de forma bem delicada, uma carreirinha de acabamento em pontos baixíssimos. A gente vai fazer isso por toda essa parte. Vou mostrar pra vocês como eu faço na lateral, também não tem segredo, é só a gente colocar um ou dois pontos ali. Sim. E aqui eu já vou passar aqui nesse buraquinho aqui da onde eu fiz a costura. E já vou aqui pra cabecinha do ponto posterior. Eu vou trabalhar aqui na parte de cima desses pontos baixos aqui. Espero que tenha dado pra ver aí como é que ficou. É só fazer pontos baixos, com a mão bem levinha. Se você quiser fazer mais de uma carreira, também dá. Eu acho que eu vou fazer mais de uma. Nessa aqui, na outra, eu fiz apenas uma carreirinha e já finalizei. Cada peça a gente quer mudar um pouquinho, né? Agora, eu vou aqui no buraquinho da costura, tento pegar dois fios pra ficar mais firme. Faço um ponto baixíssimo também. E já cheguei aqui no último. Vou deixar só com uma carreira mesmo, tá? Vou cortar aqui. E agora, a gente vai fazer esse acabamento. Puxa a laçada. Você pode fazer utilizando a agulha mesmo de crochê ou uma agulha de costura. O que a gente vai fazer? A gente vai simular esse último ponto baixíssimo, tá? Aqui tá o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ó. A gente vai inserir a agulha por baixo dele, passando por baixo dessas duas laçadas, e vai puxar esse fio lá pra trás dessa forma. Agora, vocês estão vendo que o fio tá saindo daqui de dentro desse ponto? A gente, não sei se tá focando, só um pouquinho, ó. O fio tá saindo de dentro desse ponto.
a gente vai inserir a agulha de trás pra frente e puxar esse fio de volta pra cá, pra ele simular esse último ponto baixíssimo, tá? Ó, enfiei a agulha lá da onde ele tava saindo, do início dele. E agora eu vou puxar ele pra parte de dentro. Não precisa apertar muito. E aí, ficou assim, ó. Tá vendo? Pontos baixíssimos, não dá pra perceber onde que a gente fez a finalização. Agora, é só arrematar esses dois pedaços de fio, como eu já mostrei, esconde por dentro dos pontos na parte inferior e dá um pinguinho de cola se você achar necessário. Eu vou fazer aqui o meu arremate e volto pra gente fazer a alça de mão e pregar o botão. Aqui agora a gente já tem a nossa base finalizada. Você decide aí qual vai ser a frente, qual vai ser a parte de trás. Tem uma pequena diferença, ó, quase que imperceptível. Eu gosto desse detalhezinho aqui. Vou deixar essa aqui sendo como a parte da frente, porque a parte da frente onde a gente vai colocar a nossa etiqueta, tá bom? Mas agora a gente vai começar a fazer a alça de mão. Então, vamos lá, com o mesmo fio e a mesma agulha, nós vamos agora, faz a laçada inicial e faz 30 correntinhas, não precisa apertar muito, tá? 4, vou fazer as minhas 30 e volto aqui. Fiz aqui as minhas 30 correntinhas, ó, fiz soltinha, não apertei muito. Agora, a gente vai voltar a trabalhar na parte de trás dessas correntinhas. Vou fazer mais uma aqui, para dar espaço. E vamos voltar a trabalhar na parte de trás das correntinhas, como a gente fez no início do trabalho da peça. Porém, nós não vamos fazer pontos baixos, vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Então, insere a agulha na segunda, atrás da segunda correntinha, puxa o fio e faz um baixíssimo. Então, para cada correntinha dessa aqui na parte de trás, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. A mão bem levinha pra gente não tensionar ali, não apertar, não deformar esses pontos. Então, a gente vai fazendo aí um ponto baixíssimo para cada nozinho desse que se formou atrás das correntinhas. E no final dessas correntinhas, desses pontos baixíssimos, eu volto pra gente montar a alça de mão. Tô chegando aqui no final aqui da nossa correntinha, fazendo os pontos baixíssimos na parte de trás, como eu falei pra vocês. Vou fazer aqui o penúltimo ponto. Eu uso também a laçada inicial, que depois eu vou arrematar ela. Pronto. Pra ficar mais fácil, vamos fazer assim. Assim. Aí, insere aqui no meio desse. E no meio desse. Insere aqui também. E puxa o fio. Pronto. Aí, agora já tá preso o nosso mosquetinho, tá? Vou dar mais uma correntinha. E agora, a gente vai cortar com uma sobra aqui pra gente fazer o acabamento dessa alça de mão. Ó, tem uns 40 centímetros de sobra de fio aqui, tá? Vou puxar. Esse fio aqui, eu vou passar ele aqui por trás, aquele pedacinho inicial, tá? Vou dar uma arrematadinha nele. Só fazer um nozinho assim, ó. Pra ele ficar mais seguro. Passo ele aqui pra cá de novo. Então, agora eu arrematei aquele fiozinho inicial. E agora, nós vamos fazer o arremate desse final aqui, que também é o acabamento, né, da nossa alça. Assim ficou a nossa alça. Você pode virar, escolher qual lado você gosta mais. Eu gostei assim. Então, segura bem apertadinho aqui. A gente vai passar aqui o fio bonitinho, sem estar muito amarrotado. Sem apertar muito também.
Vai ficar bem bonitinho esse acabamento aqui, tá? Vamos passar aqui algumas vezes. Tá vendo que eu tô tentando deixar o fio sem tá embolado? Vamos escondendo aqui essa parte inicial. Eu tô ficando assim. Quando você achar que tá suficiente, achou que tá suficiente, já tá bem presinho, agora a gente puxa ele pra baixo, tá? Insere a agulha aqui de baixo pra cima, até lá em cima. Laça ele lá em cima. Vamos passar ele por dentro aqui, lá pra baixo. Assim. E você vai ajeitando pra mais bonitinho, tá? Agora a gente pode amarrar essas duas pontinhas aqui. Dá um nozinho, não muito apertado. O segundo um pouco mais apertado. E agora é só questão de esconder, tá? Então, assim ficou a nossa alça de mão. Ó. Deixa ele bem apertadinho. Vou fazer 3, tá? 3 nozinhos bem apertados pra garantir que não vai soltar. A gente pode cortar bem rentezinho ou não. Cortado. E a gente dá uma ajeitadinha, tenta esconder o nozinho lá pra dentro, ó. Pronto. Nozinho escondido. E ficou assim a nossa alcinha de mão. Se você tiver outro jeito aí, fique à vontade, tá? Depois eu vou fazer testes de outras formas e trago pra vocês. Aí a gente coloca ela aqui na lateral da nossa clutch. Eu gosto de colocar aqui por cima, você pode colocar aqui de lado ou por cima também. Pegar aqui o ponto inteiro pra ficar mais seguro. Pronto. E aí você escolhe o lado também, se você quer desse lado ou se quer do outro lado. A outra eu coloquei do outro lado, mas depois a gente pode trocar. Então, agora já tá quase pronto. Falta aqui a etiqueta. Como eu não tenho a minha placa personalizada, eu vou usar essa aqui, ó. Que eu acho bem charmosa. Ela vem com essas travinhas, essa garrinha assim, a gente abre aqui. Deixa retinho, né? Centraliza ali onde você quer que seja. Que fique a sua plaquinha. Eu acho que a frente do meu trabalho eu vou deixar esse. Gostei mais desse, tá? Aí vocês decidem aí. E aí posiciona onde você acha melhor a sua plaquinha ou a sua etiqueta. Que eu tô fazendo um teste. Pra ter certeza que tá centralizado, é bom medir, né? Quantos centímetros dá? 7 e 7. Então, aqui eu sei que tá bem no meio. Eu posso colocar mais pra cima, mais pra baixo. Eu não vou colocar mais pra cima, porque aqui a gente vai costurar na parte de dentro. A gente vai costurar o botão, tá? Eu acho que aqui ficou um lugar legal pra etiqueta. Aqui tá desfocando bastante a cor, porque eu tô utilizando a luz artificial, mas depois eu vou filmar, fotografar ela lá na parte de fora com a luz natural pra vocês verem como essa cor é linda. A cor é a Tiffany que eu usei, tá? E aí agora é só a gente fechar essas garrinhas, ó. Ela não chega a passar do outro lado, mas a gente consegue ver ela. Então, com a ajuda de qualquer instrumento que você tenha aí, eu vou utilizar a minha tesoura. A gente vai dobrar essa garrinha. Eu dobro pra dentro mesmo.
Bem escondidinho e bem arrematada, que ele não sai. Olha que fofura que tá ficando a nossa clutch. Pra finalizar ela, vai faltar só o botão. Eu vou achar aqui a minha agulha de costura e volto pra gente costurar o botão juntos, tá? O botão é assim, ó. Esse botão imantado, tá? E a agulha, e a linha que eu utilizo é essa agulha, essa linha aqui, ó. É uma linha invisível. Eu vou achar a minha agulha aqui e volto pra gente costurar o botão juntos, tá? Já achei aqui a minha agulha. Agora eu vou tirar um pedaço de fio de aproximadamente uns 60 centímetros por aí, tá? E eu trabalho com ele duplo, então eu vou pegar duas pontinhas dele pra passar na agulha. Eu vou mostrar pra vocês. Ele é um pouco complicado, vocês não vão conseguir enxergar aí, eu acredito. Mas, se vocês não tiverem esse fio invisível aqui, também dá pra utilizar uma linha da cor da peça, tá? Só tomar cuidado pra não passar pra parte da frente. Vocês estão conseguindo enxergar? Vou deixar até a clutch aqui de fundo, que eu acho que fica mais fácil. Aí eu vou passar as duas pontas aqui na minha agulha, que não é fácil. Pronto, passei. Puxa assim um pouquinho. É que nem quando vai bordar, sabe? Que você usa o fio duplo e deixa pra dar uma laçadinha inicial. Aí aqui o botão ele vem grudadinho assim, a gente desgruda. E aí você decide qual parte você quer na frente, qual atrás. Não vai interferir muito, tá? Centraliza aí no meio, pra um pouquinho pra baixo. Assim eu acho que é suficiente, ó. E aí agora é só costurar. Esse fio aqui, a vantagem do fio transparente é que você pode passar ele um pouquinho pra trás, que ele não vai aparecer, tá? Ainda mais ele se esconde no meio dos pontos, mas tem que tomar bastante cuidado. Ó, eu saí com ele aqui, eu vou voltar com ele num lugar bem próximo, só pra dar essa laçada. Tá vendo que eu deixei a laçada aqui? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu vou passar por dentro, que aqui eu vou prender o fio, ó. Aqui agora já tá preso, tá? No trabalho. Esse fio, ele é bem chatinho de trabalhar, tem um que é um pouco mais grosso. Eu não usei ainda, mas ele dá um efeito legal, tá? Ele é bem firme. Só fica ruim aí pra vocês enxergarem, mas é isso. Aí, aqui eu pego um pedaço do tecido, enfio no buraco, passo algumas vezes em locais diferentes. Pode dar uma apertadinha. Vamos por aqui que eu vou costurar 10 vezes em cada cantinho desse, tá? Que eu já nem sei, mas deve ter sido 5 aqui com essa. Vamos ver, vamos contar a partir dessas 5, né? E aí, se quiser, você passa uma vez lá pra trás, assim, ó. E volta de novo. E aqui não tem segredo, tá? É só aprender bem. Faz dessa forma aí, colocando, como eu falei, contando aproximadamente 10 vezes em cada buraquinho desse, que são 4, que vai ficar bem presinho, tá? Ó, aqui já achei que tá suficiente nesse, aí pra passar eu enfio a agulha aqui por dentro do tecido e vou até lá perto do outro lado, ó. Aí, agora aqui eu já posso começar a trabalhar, olha, virei aqui, ficou bem mais fácil pra mim. A costurar, cuido da altura aqui pra ficar bem parecido, e eu já começo a costurar esse outro buraquinho aqui, tá? E aí, nos 4 buraquinhos, a gente vai fazer a mesma coisa e com os dois lados. Quando for costurar o outro lado do botão, você centraliza bem direitinho pra ficar na mesma direção e faz a mesma coisa, tá? Passa aí umas 6, 7 vezes, se você não quiser passar 10, mas deixa bem reforçadinho, tá? Quanto mais segurança você sentir, melhor é, porque é uma peça que vai ser entregue pra outra pessoa. A gente não quer de jeito nenhum que solte esse botãozinho aqui, tá? Então é isso, passa aí algumas vezes em todos os buracos. Eu vou fazer isso com os dois lados. Aqui eu já vou finalizar esse buraquinho. E agora eu já vou lá pro outro. Então, eu vou passar por dentro do tecido, ó, fica mais fácil. Já vou sair lá pertinho do outro buraquinho. Assim. Aí aqui é só repetir. Essa é a forma que eu faço, tá? Se vocês tiverem outra forma aí, fica à vontade. Então, estamos com a nossa clutch finalizada, ó, bem simples e bem linda. Essa etiquetinha de metal dá todo o charme. Se for personalizada ainda, fica perfeito. Eu vou ter a minha em breve, se Deus quiser. E o botão ficou assim, ó. Fiz a costura com o fio invisível.
Ele fecha bem, pode abrir, ó, tranquilamente que não vai soltar. E assim ficou a nossa clutch. Eu vou gravar um pedacinho lá fora pra vocês terem noção da cor real, porque aqui tá parecendo azul, mas não é azul, é um Tiffany, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de deixar um like. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal e deixa um comentário pra mim, tá bom? Ah, e me sigam também nas redes sociais, Mari Lima Crochê, tanto no Instagram como no TikTok também. Beijos, tchau!